Bem-vindos ao podcast Cevada com Plutônio, um podcast que fala sobre ciência e religião, isoladamente ou tudo junto e misturado. Podcast que trata seu cérebro como ele merece. Podcast aqui tem um desafio grande que a gente fala aqui de chuchu, de tênis, de patrola, fala de tudo aqui, né? Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos começando um podcast Cevada com Plutônio, um podcast que trata o seu cérebro como ele merece. É isso aí, o tema hoje do episódio 32 é A Crença em Deus é Racional? Para falar sobre esse tema aqui, eu convidei dois estreantes no nosso podcast aqui, no 32º episódio. Está estreando hoje a participação conosco aqui o Bruno Nascimento. Ele é doutor em filosofia pela UFRN, certo? O doutor Bruno aqui esteve já participando aí de outros podcasts aí, famosos, etc e tal. Já é uma pessoa que está acostumada a falar sobre essa temática de Deus na filosofia a respeito da crença em Deus, etc e tal. Faz tempo que a gente está tentando gravar esse podcast aqui com o Dr. Bruno, mas ele está sempre muito ocupado. Finalmente aí deu certo. Tudo bem, Bruno? Tudo bem com você? Tudo bem, Alex. Eu agradeço aí o convite e já adianto que o motivo de eu estar ocupado pode ser talvez um próximo podcast futuro, que é o meu livro, em que eu fiz alguns argumentos em favor da existência de Deus, enfim. Mandei seu livro já foi publicado, está em fase de produção? Isso, tá para ser, tipo, eu terminei ele, aí mandei pro editor, o editor vai me mandar agora no começo de outubro, e depois ele vai para revisão e depois vai, eu acho que novembro, sabe? Novembro, dezembro, certamente ele será publicado. Qual é a editora que você está publicando, Bruno? É um selo de um concurso e um edital que eu ganhei, sabe? Que é de um projeto chamado Radar BC2, que eles estão tentando reunir aqui no Brasil alguns autores. E, assim, pelo que eu entendi, provavelmente era a Thomas Nelson, sabe? Que é o que eles têm parceria e tal. Então pelo que eu entendi, seria lançado pela Thomas Nelson. Legal, Bruno. Que bom que você está publicando esse livro. Não te preocupa não, porque com certeza quando você publicar o livro, a gente traz você de volta aqui no nosso podcast para você falar sobre ele. Inclusive, quando eu escutei você num podcast vários meses atrás, aí, quem sabe até um ano, você estava participando justamente pela ABC2, né? Salvo engano, você é membro da ABC2. Você participa lá também, né? Isso, Alex. Assim, eu participo de duas associações que discutem essas relações entre fé e razão, que a gente vai discutir mais especificamente hoje, sabe? Que é a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência e a Associação Brasileira de Filosofia da Religião, sabe? Então, eles tentam reunir acadêmicos que tentam pensar o que eu vou explicar assim para o ouvinte mais lá para frente, tentam explicar, Alex, a relação entre fé e razão de forma, como a gente chama na filosofia, de forma mais analítica, sabe? Investigando e analisando argumentos, investigando e analisando razões, etc. Sensacional, com certeza a gente está interessadíssimo aí nessa publicação, mas para não ficar muito longe a sua apresentação da apresentação do nosso próximo convidado, eu quero aqui apresentar então o colega hoje do Bruno, que veio juntamente com ele para discutir esse tema tão interessante, tão importante, que é o Jarson dos Santos Araújo. Jarson, tudo bem contigo? Seja muito bem-vindo. Jarson aqui é mestrando em matemática. E aí, Alex, tudo bem? Sim, verdade, sou mestrando aqui também pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na área de matemática. Prazer estar aqui. Legal. E o que levou um matemático a se interessar pelo tema da filosofia, da racionalidade, na crença em Deus? Conta em rápidas palavras para nós aí um pouquinho dessa sua história, desse seu interesse nesse tema aí. Olha, eu faço parte da igreja desde novo, fui criado, cresci na igreja, mas por volta da época da adolescência, acredito, eu fui meio que empurrado em direção a essas questões sobre dúvidas a respeito da existência de Deus, dúvidas doutrinárias, dúvidas sobre ensinos teológicos, e à medida que fui me aprofundando, acabei entrando em contato com esse campo da filosofia da religião, que discute a relação entre fé e razão, argumentos a favor da existência de Deus, e fiquei simplesmente fascinado. Então, tenho buscado desde então aprender mais a respeito disso. Aprendi muito com o Bruno, inclusive, com quem vamos conversar aqui essa noite. E tem sido sempre uma caminhada crescente de aprendizado, porque cada janela que você abre tem outras 1000 portas esperando você para investigar o assunto. Sensacional, Jarson, Bruno. A gente tem que pensar sempre, né, que a gente fala aqui para vários públicos diferentes, e o desafio dos cristãos é múltiplo, né, porque nós temos uma missão abrangente, que ela tem o alcance de nada mais, nada menos do que o mundo, né? E aí no mundo a gente tem muitas cabeças diferentes, muitas pessoas com filosofias, com visões culturais, com paradigmas, né? E não é fácil a gente se relacionar com todas elas. Então, quando a gente vem aqui e faz um podcast, às vezes a gente está falando mais para a comunidade evangélica,
às vezes a gente está falando mais para a comunidade cristã de maneira geral. E agora, né, pelo tema aqui, os temas que vocês apresentaram, argumentos filosóficos em favor da existência de Deus, etc. e tal, a gente vê assim que já é mais direcionado a um raciocínio bem secular mesmo, bem cético, talvez uma discussão com ateus, agnósticos e tal, né? Então, realmente, os desafios aí são grandes, né? Mas que bom que Deus tem capacitado, chamado pessoas aí para atuar em todas essas frentes, independentemente de quais elas sejam, né? Então é isso, muito obrigado, né, já de antemão aqui pela presença de vocês no podcast. E a gente queria começar aqui com uma pergunta aqui, aí vocês, né, digam aí se vai ser o Bruno, se vai ser o Jarson que vai responder. Qual é o estado da arte hoje na filosofia analítica da religião sobre os debates, né, entre fé e razão? Como esse debate entre fé e razão ele é visto na academia? É o tipo da coisa assim que chega a se discutir na academia, ou é uma coisa que já de antemão, né, já é descartada, né, essa relação entre fé e razão e discussão filosófica a respeito da existência de Deus ou não, alguma coisa nesse sentido, né? Como é que é isso na academia? Isso chega a ser discutido na academia? É discutido de maneira séria? Como é que funciona isso dentro aí de um curso de filosofia, dentro de um stricto sensu em filosofia? Ô Alex, essa pergunta, ela é muito importante, sabe? Porque tem muitas pessoas, eu tava até conversando com o Jason antes, assim, tem muitas pessoas que acham que essas ideias assim de argumentos em favor da existência de Deus só serve ali para um tipo de evangelismo ou é algo de um certo bate-boca na internet, etc, sabe? Mas as pessoas não imaginam e elas ficam até um pouco surpresas quando descobrem que dentro dos departamentos de filosofia tem uma área específica dentro de um campo chamado filosofia analítica. Essa é uma disciplina, filosofia analítica, que vai investigar essas questões, entendeu? Então, a filosofia analítica, basicamente assim, você tem uma divisão da filosofia, Alex, em dois grandes grupos, sabe? Uma divisão que foi feita basicamente no século XX. De um lado você tem a filosofia continental, que é a filosofia majoritária praticada aqui no Brasil, que é uma filosofia que apela para a história da filosofia, ela faz filosofia a partir da história da filosofia. Então ela está muito preocupada em analisar o pensamento de determinados autores, Descartes, Platão, Heidegger, Sartre, etc. Esse é um modo comum de fazer filosofia aqui no Brasil, sabe? Mas existe um outro modo do fazer filosófico que está ligado mais, principalmente aos países de língua inglesa, Estados Unidos e Grã-Bretanha, e que também é um modo que é feito aqui no Brasil, apesar de ser menos, que a gente chama de filosofia analítica. E o que é filosofia analítica? Basicamente ela é um método de fazer filosofia, em que a gente vai discutir e debater sobre a racionalidade ou razoabilidade, por exemplo, de determinados argumentos. A gente vai testar argumentos, a gente vai esclarecer conceitos, a gente vai tentar investigar se aquele conceito é coerente, sabe? Por exemplo, será que faz sentido falar de livre-arbítrio? Será que faz sentido falar de alma imaterial? Será que faz sentido falar de Deus sendo onipotente? Então, essa área da filosofia analítica, ela vai investigar esses problemas filosóficos tradicionais, que se a área da filosofia continental vai investigar esses problemas a partir da história da filosofia, dos autores, a gente vai ver o que é que algumas ferramentas da lógica, das ciências contemporâneas, da matemática, etc., da teoria do conhecimento, a gente vai pegar essas ferramentas e aplicar nessas questões para tentar investigar elas com mais profundidade, sabe? Então, Alex, é uma coisa assim, muito, muito importante esse ponto que você trouxe, assim, será que o pessoal na academia leva a sério esse debate? Então, existe toda uma área na filosofia analítica, chamada filosofia analítica da religião, que leva academicamente muito a sério esse debate, entendeu? Aqui no Brasil tem uma associação, a Associação Brasileira de Filosofia da Religião, a gente reúne de 2 em 2 anos, em que esse debate é academicamente levado a sério, não somente aqui no Brasil, tá? Tem em outras universidades ao redor do mundo, mas também aqui no Brasil, e minha própria pesquisa acadêmica de doutorado, ela é fruto dessa pesquisa, sabe? Então tem realmente pesquisadores investigando argumentos a favor, contra a existência de Deus, as relações entre fé e razão, as relações entre ciência e religião. Existe realmente
pesquisadores fazendo mestrado, doutorado em cima desses temas. Muito legal, Bruno. E você estava falando aqui, você explicou tão bem que eu já, na hora me caiu a ficha que eu já escutei tanto a filosofia continental quanto a filosofia analítica, apesar de eu nunca ter escutado esses termos, né? E eu já escutei elas e já identifico as pessoas aqui que eu gosto de escutar quando eu posso, né? Que não tem tido muito tempo ultimamente, mas sempre que dá uma oportunidade eu gosto de escutar algumas pessoas e já vi essa separação. Por exemplo, o professor Clóvis de Barros Filho, né? E o professor Márcio Sérgio Cortella me parece pela sua descrição, que são aí da filosofia continental, porque principalmente o Clóvis de Barros Filho, ele fala muito, muito, muito sobre, né, os grandes filósofos aí da Grécia Antiga e tal, e os filósofos aí do século XX, né, o Foucault, o Sartre e tantos outros, e eu acho muito interessante. Por outro lado, eu já vi uma filosofia mais analítica também sendo desenvolvida por uma pessoa que não é famosa, talvez, aí no meio secular, mas dentro da Igreja Adventista tem um certo conhecimento aí por uma boa parte dos membros, pelo menos do meu círculo, né, que é o professor Edilson Constantino, né, eu já assisti, assim, uma palestra sensacional com ele a respeito do tema filosófico, né? Se Deus é bom, porque existe o mal, né? Que assim ele abordou de uma maneira muito apropriada, né? Bem desenvolvida, com muita calma, com muita paciência, né? Como o estilo dele. Então, assim, você concorda comigo? São esses nomes aí que eu citei, são expoentes aí, são representantes, né? Dessas duas áreas da filosofia? São sim, Alex. Tipo, tanto o professor Clóvis Barros, aliás, o professor Clóvis Barros foi uma influência pra mim pra eu entrar na filosofia, antes dele ser famoso, sabe? Eu era da área de comunicação, antes de vir pra filosofia, e o professor Clóvis Barros era de comunicação também. E aí, tipo, lá na UFPB, ele deu a aula inaugural do mestrado de comunicação na UFPB, foi quando eu conheci ele, e depois eu fiz uns cursos com ele, antes dele, digamos assim, ir para o Jô Soares e depois ser famoso, e ele é um representante, assim como as aulas dele, justamente com o Mário Sérgio, dessa filosofia continental. Até os próprios autores que eles se interessam mais são autores dessas vertentes, sabe? E realmente o Edilson Constantino, que é muito conhecido por mim e pelo Jasso, ele realmente, a pesquisa de mestrado dele é dentro de um tema de filosofia analítica sobre o problema do mal, em um autor cristão muito importante chamado Alvin Plantinga. Então, realmente essa separação que, tipo, essa identificação foi correta mesmo. Legal, eu já li alguma coisinha do Alvin, né, do Plantinga, mas eu não posso dizer, assim, que sou uma pessoa influída nesse assunto, né. Quando eu conheci o Alvin, eu já estava numa fase da vida já que não me permitia mais tantas leituras, infelizmente, né. Mas fico muito feliz e a gente quer convidar, né, você que talvez tenha contato aí com ele, o Bruno, com eles, né? Convido eles aí para participar do podcast, quem sabe aí seguindo um contato aí, uma pessoa de confiança, eles aceitem participar conosco. Infelizmente, como a gente ainda não atingiu 1 milhão de seguidores, mas estamos a caminho, né? A gente ainda, às vezes, desperta um pouco de medo nas pessoas, alguns medo, outros desprezo, né? Porque, enfim, a gente, assim, é tão pequenininho, né? E a gente ora para que a gente não seja, pelo nosso tamanho humilde, a gente não seja insignificante, mas estamos nos esforçando aqui para fazer um bom trabalho, né? Um bom trabalho aí para levar o que temos de melhor, dentro da nossa possibilidade para as pessoas aí ao nosso redor, né? Mas eu queria ouvir do Jarson aí também. Jarson, como é que você enxerga esse debate entre os filósofos aí no que diz respeito à existência de Deus na academia, né? Quais têm sido as suas experiências aí nesse sentido e o que você poderia compartilhar conosco? Olha, Alex, como o Bruno bem pontuou, esse não é um debate que acontece na academia num sentido meramente apologético ou que tem um foco direcionado apenas por cristãos. Na verdade, é muito pelo contrário. Filósofos ateus estão envolvidos no debate a respeito da existência de Deus, debate acadêmico mesmo. Para você ver um exemplo, o Quentin Smith, que foi um influente filósofo naturalista, filósofo ateu, morreu em 2020, mas ele publicou em 2001 um artigo chamado, em inglês, né, A Metafilosofia do Naturalismo. E nesse artigo ele admite, ele diz uma frase lá que é mais ou menos a seguinte: Deus não está morto no mundo acadêmico. Ele diz que Deus, né, no sentido acadêmico, ressuscitou desde a década de 60. E que ele está, vamos dizer assim, resguardado na sua última fortaleza, na academia, que seria os departamentos de filosofia. Então ele reconhece que é uma discussão bem viva e ativa, né? Não dá para negar isso. Não tem um mero objetivo de apoiar uma crença ou uma doutrina específica, mas é algo que é efervescente em termos de questões como o conceito de Deus é coerente, existe contradição interna nos atributos de um Deus onipotente, por exemplo,
como relaciona a onipotência de Deus com o mal e assim por diante. Então, não dá para negar essa importância, essa relevância do tópico. E sobre o professor Edilson, né? Eu acompanhei de perto aqui, enquanto ele ia fazendo a dissertação de mestrado dele. O título dela é Deus e o Problema Lógico do Mal, um estudo da proposta lógico-modal de Alvin Plantinga. Então, é muito boa. Quem quiser ler e se aprofundar no assunto também vai ter boas horas de leitura. Apesar de ela tem cerca de 120 páginas, se não me engano. Mas cada página vai lhe render horas de reflexão, de tão profundo que é o tema, em geral. Legal, eu quero fazer uma pergunta para vocês que eu estava discutindo aí com o Bruno antes de a gente começar o podcast. E é uma pergunta que eu tenho certeza absoluta que ela levaria uma tese de doutorado para sequer ser abordada, né? Para começar a ser abordada. Porque hoje quando a gente fala assim de academia, você falou, o Deus sobrevive, né? No último reduto da academia, que é a filosofia, etc e tal, né? Mas eu queria que vocês abordassem, assim, em rápidas palavras, dentro da medida do possível, qual é a relação entre ciência, entre filosofia e religião. E eu vou explicar um pouquinho, porque isso é um assunto tão complexo. Porque, por exemplo, assim, a gente está acostumado a ver, no meu ponto de vista, erroneamente, a ciência e a religião em lados opostos, né? Mas se eu for na academia, eu tive a oportunidade, por exemplo, de visitar a Universidade de Oxford, né? E tive um colega, um amigo lá, posso dizer assim, que eu conheci que era teologando lá, ele era aluno do doutorado de teologia de Oxford, né? Adventista, né? Um irmão nosso. E ele, enfim, estava participando lá, né, daquelas atividades todas. Então, a academia, né, dentro da teologia, ela está abraçando a religião de certa forma, ou está lidando com a religião de certa forma. A filosofia também, né? Então, mas a gente, agora assim, saindo da parte científica da coisa, né, da análise da filosofia e da religião, assim, do aspecto fenomenológico, ou então desse aspecto, assim, mais, digamos assim, uma abordagem científica, né, metodológica, tanto para a teologia quanto para a filosofia, eu queria, assim, explorar um pouquinho mais o que é cada uma delas, o que elas convergiriam, assim, em poucas palavras, né, para vamos dizer assim, o nosso público geral aqui, né, aquela pessoa que não está acostumada com isso todo dia e tal, e que ponto que elas se diferenciariam. Se é que é possível fazer, né, esse ponto de corte entre essas três áreas, porque eu acredito que isso vai ajudar a gente a entender essa discussão aí sobre a existência de Deus em termos filosóficos, né? Ô Alex, de fato ajuda, sabe? Apesar de que, em algum sentido, esse ponto de corte, para pegar esse termo que é muito bom, ele vai ser arbitrário em algum sentido, sabe? Para você diferenciar filosofia, ciência, religião, etc. Quando no fringir dos ovos, a gente vai ter que levantar algum tipo de ponto arbitrário para dizer que existe exatamente uma diferença, apesar de que, tipo, no geral, há diferenças, sabe? Por exemplo, a ciência, pelo menos se a gente for falar das ciências naturais, ela, de fato, ela depende muito de um fator empírico. Então ela trabalha com testes, ela trabalha com experimentação, observação, etc, etc, etc. Isso é muito importante para a ciência, mas a filosofia, esse fator empírico já não é tão... ele é importante, e os resultados dele são importantes, mas ele não é tão significativo assim no fazer filosófico. Fazer filosófico é uma atividade reflexiva, racional, tá? Então, geralmente quando a gente está pensando nessas questões aí, existência de Deus, existência do livre-arbítrio, quem é o ser humano, etc., a gente está pensando em questões que a gente chama de metafísicas, né? Questões que vão além da física e questões que ultrapassam o domínio e a competência da física. Então, assim, eu diria o seguinte, Alex, se a gente fosse separar. A filosofia, ela tem basicamente duas características principais. Ela é uma disciplina de segunda ordem, ou seja, ela vai avaliar os fundamentos de todas as outras disciplinas. Por isso que, sei lá, a pessoa lá em administração, a pessoa lá em biologia, a pessoa lá em letras, a pessoa lá em pedagogia, ela vai ter uma disciplina de filosofia. Porque a filosofia é responsável por investigar os fundamentos daquela disciplina. E, por outro lado, a filosofia também, ela é responsável por avaliar racionalmente determinadas noções, ideias, etc. Sabe? Mesmo que essas noções e ideias não possam ser avaliadas de uma perspectiva experimental, porque esse aí a gente já entra aí no campo das ciências naturais. A ciência natural, ela tem, digamos assim,
essa esfera no mundo natural. E por isso que os métodos dela, etc., são muito apropriados para o mundo natural. Claro que um cientista conseguiria escrever isso muito melhor do que eu estou fazendo aqui. Estou fazendo aqui uma abordagem bem grossa, né? Já a religião, ela tem a ver, sabe? Não necessariamente com uma hipótese em que você vai testar, levantar argumentos, etc., mas ela tem a ver com um tipo de crença que a gente poderia chamar um tipo de crença natural. Um tipo de modo de vida. E o que é que eu quero dizer por crença natural? A religião me parece ser, Alex, mais um tipo de fenômeno similar a outros tipos de fenômeno que a gente tem no cotidiano, sabe? Então, nós temos crenças de vários tipos. Eu tenho uma crença de que eu tenho uma filha de 4 anos chamada Ana Sofia. Eu tenho uma crença de que o mundo tem mais de 5 minutos. Eu tenho uma crença de que agora eu estou aqui na minha frente vendo um computador. Então, a gente tem várias crenças desse tipo. São crenças que a gente chama crenças comuns, naturais, que é formado pela predisposição das nossas faculdades cognitivas. E a religião parece ser uma crença desse tipo, sabe? A religião parece ser um modo de vida desse tipo. E aí, às vezes, essas coisas se sobrepõem. Às vezes, a gente pode investigar racionalmente se é racional seguir esse modo de vida que a gente pode chamar de religião e tal. O que é que de evidência empírica a gente pode ter a favor ou contra a religião, etc. Talvez uma pessoa diria assim, ele está sendo muito, sei lá, cartesiano, positivista, iluminista, fazendo essas definições, etc. De fato, é um pouco difícil fazer assim, separações tão claras sobre esses campos. Mas assim, eu diria que, sabe, que a filosofia enquanto disciplina de segunda ordem e de investigação racional, a ciência preocupada com o mundo natural e a religião principalmente como sendo esse modo de vida, esse tipo de relação pessoal que a gente tem com Deus, etc., isso meio que de certa forma enquadraria esses campos. Sensacional, né? E lembrando que no Brasil não é o caso, mas fora do país, Estados Unidos e alguns outros países, quando você vai para um nível de doutorado, né? A titulação que muitos cursos oferecem é a titulação de famoso PhD, né? Tão conhecido por aí. E o que é o PhD? Nada mais do que um doutor filósofo, né? E isso faz todo sentido, porque eu lembro quando eu estava no meu doutorado, você começa a aprofundar, né? No meu caso, a área de administração, e mesmo uma coisa assim aparentemente tão mundana, né, quanto a administração, à medida que você vai aprofundando o conhecimento, invariavelmente, você começa, dentro do método científico, a perguntar o porquê das coisas. E quando você vê, você está fazendo perguntas filosóficas, né? A minha área de concentração não foi essa, mas eu me lembro assim, que eu me encantei quando eu descobri os estudos organizacionais, estudar o fenômeno da organização, a organização humana, por que existem organizações, por que elas são desse jeito, né? Por que elas são parecidas umas com as outras, né? O famoso isomorfismo, por exemplo, e não tem como você abordar essas questões se você não fizer questões filosóficas em cima delas, né? Então, acho que é muito interessante, acho que é algo muito válido, e eu faço uma diferenciação para mim, assim, porque dentro da ciência propriamente dito, a ciência, salvo engano, ela está baseada também em algumas assunções filosóficas, né? E algumas delas derivam lá do iluminismo, né? Vem lá da Revolução Francesa, etc. e tal. E, por exemplo, de que tudo que existe é terra, matéria e energia, né? Desculpa, espaço, matéria e energia. Então, eu não sei se isso chega a ser uma lei para todo mundo, mas é uma assunção filosófica. E eu acho que parte disso aí é responsável aí pela essa discussão que a gente tem, né? De que tantas pessoas resistem a acreditar em Deus e tal, porque enxergam o universo de uma forma muito naturalista, muito materialista, né? Ou seja, se existem só espaço, matéria e energia, então eu nego tudo aquilo que foge do escopo, né, dessas 3 dimensões aí. E já a filosofia parece que é mais aberta a isso, né? Como o Bruno falou muito bem, ela não está tão focada no empirismo, então se eu posso imaginar, dando combustível aqui para a minha imaginação, né? Eu posso imaginar que existam coisas além dessas 3, né? Enfim, eu acho realmente é muito interessante essas abordagens, esse ponto de vista, né? Mas eu queria perguntar, assim, mais diretamente dentro do tema que a gente escolheu para abordar hoje aí, né? No programa de hoje, a crença em Deus, né? Hoje a crença em Deus, ela é uma crença racional? Eu posso dizer que eu sou uma pessoa racional e ao mesmo tempo dizer que eu tenho uma religião, ou que eu não tenho uma religião, mas eu acredito em um ser superior? Sobre a racionalidade da crença em Deus, é importante pontuar que
a racionalidade ela pode ser entendida tanto como um aspecto da crença em si, como um aspecto do sujeito. Então, racionalidade sendo vista do ponto de vista da crença, geralmente vai se perguntar se aquela crença tem razões para se sustentar, se ela tem evidência, se há argumentos que tornem aquela crença racional. Só que às vezes a racionalidade tem que ser entendida também do ponto de vista do sujeito. O indivíduo que está em certa condição histórica e em determinado local do tempo e do espaço, ele teria o aparato suficiente para crer naquilo? Se sim, pode-se dizer que no caso dele aquela crença seria racional, mas se lhe falta o aparato suficiente ou se lhe falta alguma condição necessária para crer, então talvez para aquela pessoa aquilo não fosse racional. Talvez esses dois focos aqui, o Bruno pode comentar um pouco melhor sobre, sejam importantes de se esclarecer. Mas com relação à crença em Deus, há vários motivos pelos quais ela pode ser considerada racional. E isso além dos argumentos. E eu acho que você acabou abordando uma questão aí que é interessante, é uma pergunta que eu ia fazer, que é justamente o que é razão, né? Como é que eu posso dizer que eu estou sendo ou não racional, né? Bruno, já que você vai falar aí, quem sabe se você quiser misturar essa pergunta também aí e incluir na sua resposta, eu acho que é muito interessante para o nosso ouvinte, já que a gente está fazendo um podcast sobre filosofia, vamos filosofar um pouco sobre o que é razão, né? Assim, como o Jason pontuou, né? Quando a gente fala sobre razão, a gente tem que saber se a gente está falando sobre o agente, né, o indivíduo, ou sobre a crença em si, né? Existem discussões sobre se a crença em Deus é racional, desses dois sentidos, né? Se o agente tem razões, se a crença em si em Deus, ela é racional. Agora, uma coisa muito interessante é que, Alex, é muito difícil dar uma razão, ironicamente, né? Definir precisamente por meio de... precisamente o que é razão, sabe? Porque os filósofos discordam o que é que uma crença precisa ter para ser racional, sabe? Então, vai ter um grupo de filósofos que vai dizer assim, não, para uma crença ser racional é preciso que tenha razões discursivas, é preciso que tenha as provas, os argumentos, é preciso que eu esteja em posse de algo como evidência e tal. Então isso faria uma crença ser racional, sabe? E aí tem outro grupo de filósofos que ele vai dizer assim, olha, a gente tem uma pancada de crenças que a gente não tem em posse de argumentos, de evidência, desse tipo de coisa, e que essas crenças são racionais também. Por exemplo, vou dar um exemplo bem banal, Alex pediu aí para filosofar, né? Por exemplo, a crença de que existe um mundo fora da nossa mente. Esse mundo que a gente vive é um mundo real, não é uma Matrix. A gente não está numa simulação de computador. Se você, Alex, for atrás de um argumento, está em posse de um argumento, para acreditar nisso, dificilmente você vai conseguir esse argumento, sabe? Existem argumentos na filosofia que os filósofos levantaram, tanto ao longo da história quanto na contemporaneidade, mas assim, você não acredita nisso de forma racional por causa desses argumentos. Duvido, boa parte das pessoas sequer ouviu falar nesses argumentos. Mas parece muito claro. Penso, logo existo. Isso, esse é um exemplo de uma tentativa de provar que a sua mente não é a única coisa que existe. Existe também a partir da minha mente eu consigo provar que existem outras coisas. E esse seria o ponto de partida. Mas a gente, Alex, acredita numa série de coisas, não somente por causa de argumentos, evidências, etc. Sabe? Eu acredito, Alex, que eu tenho uma filha de 4 anos chamada Ana Sofia e eu não tenho pra tu um argumento de por que minha filha é realmente um ser humano e não um extraterrestre disfarçado pra me espionar. Eu não tenho esse argumento. Rapaz, cuidado que essa época aí de teoria da conspiração, você pode estar lançando aí uma dúvida, alguém que tá com a mente fraca e já vai começar a achar isso aí, hein? E se você for, assim, imaginar, o cético, ele poderia chegar, né? Uma vez Bertrand Russell, numa obra chamada Mente e Matéria, ele disse assim, como é que você sabe que o mundo tem mais de 5 minutos? Como é que você sabe que o mundo não tem somente 5 minutos e todas as suas memórias foram implantadas e o mundo e suas memórias têm essa aparência de velha, mas na verdade tudo foi criado há 5 minutos atrás? Bom, não tem como ter um argumento contra essa ideia e a favor de que o mundo tem mais de 5 minutos. Contudo, Alex, esse outro lado dos filósofos vão dizer, é muito racional acreditar nisso. Pelo contrário, a pessoa que fica divagando nessas ideias de que, eu não sei se eu vivo numa Matrix, eu não sei se o mundo tem mais de 5 minutos. Pelo contrário, a gente acha essas pessoas, e com razão,
extremamente razoáveis, sabe? Então, basicamente, Alex, digamos assim, existem dois modos em que uma crença poderia ser racional, sabe? De um lado, uma crença pode ser racional, tá numa situação intelectual ou tá em boa forma epistêmica, como os filósofos gostam de chamar, porque a gente tem razões, tem argumentos em favor dela. Do outro lado, Alex, uma crença, ela é racional porque a gente tem uma certa inclinação cognitiva muito forte. A gente tem uma experiência assombrosa de que essas crenças são verdadeiras e mesmo que a gente não tenha argumentos, mas a gente consegue perceber claramente pela nossa experiência e pelas nossas inclinações cognitivas que aquela crença é verdadeira. Como a crença no passado, a crença de que eu tenho uma filha chamada Ana Sofia, a crença de que minha mente não é a única coisa que existe, e por aí vai. Primeira grande descoberta filosófica que eu fiz na vida, eu tinha 3 anos de idade, né? Eu tinha, assim, uma angústia existencial, que era quando eu fecho a porta da geladeira, a luz apaga ou fica acesa, né? Então é o tipo da coisa, às vezes, que a gente não consegue experimentar, porque sempre que eu tentava ver se a luz estava acesa dentro da geladeira, obviamente a porta estava fechada, né? Aí, claro, aí depois foi passando os anos e eu descobri que tinha um interruptor que eu podia apertar e que eu vi que quando a porta fechava, ele apertava o interruptor e apagava a luz, né? Então são as filosofias, né, que podem começar já muito cedo na nossa vida, sem mesmo a gente perceber. E eu queria, sim, Bruno, que vocês explicassem um pouquinho melhor, porque, para mim, tem algumas coisas que estão extremamente claras, né? Eu vejo, assim, uma argumentação hoje em favor ou contra a existência de Deus, ela baseada em filosofia, e muito menos em argumentos científicos, vamos dizer assim, né? Argumentos, vamos chamar, empíricos, experimentais, teóricos e tal, e muito mais em uma questão filosófica. E eu fico, assim, bastante perplexo quando eu vejo algumas pessoas ridicularizando a crença em Deus, né? Esquecendo que essa própria ridicularização, ela também é fruto de um contexto cultural e de que essas pessoas que argumentam dessa forma, elas estão sofrendo influências filosóficas que vêm de um contexto cultural. E, por exemplo, né, se a gente for analisar objetivamente hoje os argumentos a favor da existência de Deus, na minha opinião, que sou um leigo, que não sou da área da filosofia, e aí eu peço para você, Jarcio e Bruno, explicarem, né, se eu estou sendo muito simplista aqui nas minhas assunções, mas para mim, os argumentos filosóficos a favor da existência de Deus ou da veracidade do relato bíblico, eles não são em nada menos válidos, pelo contrário, para mim eles são muito mais consistentes, né, muito mais racionais, inclusive aqui usando a palavra, do que, por exemplo, a crença no multiverso. Tá? Por quê? Eu não quero tomar muito tempo de vocês, mas eu queria só explicar um pouquinho, porque o multiverso é uma ideia, né, que para mim ela é completamente filosófica, que está muito na moda. Todo mundo, né, é o não sei o que do Aranhaverso, é o multiverso, qualquer filme que você assista hoje, né, aquele Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, também aquele filme, né, peço perdão se eu pronunciei errado aqui o título do filme e tal, mas assim, tá muito em moda, né, tá em voga em todos os lugares, aí o multiverso pra cá, o multiverso pra lá, e as pessoas aceitam isso com muita naturalidade, porque é uma crença filosófica que é aceita pela sociedade hoje. E é aceita por Hollywood, ela é uma crença, vamos chamar assim, uma filosofia politicamente correta. Mas se eu for analisar objetivamente, eu não tenho a menor evidência de um multiverso. Eu posso hipotetizar, né, vamos chamar assim, hipoteticamente imaginar que existe um multiverso, mas eu não tenho como testar, eu não sei como é que ele teria surgido, de que forma que ele teria surgido, até tem umas propostas lá no Big Bang e tal, né? E aí, um multiverso com cada um com uma configuração diferente para explicar por que o nosso universo é tão bem ajustado à vida, né, de uma maneira que a coincidência na existência do nosso universo ela é uma completa impossibilidade matemática. Então assim, o multiverso para mim ele é muitas vezes mais difícil de acreditar, de aceitar ele filosoficamente falando, do que a existência em Deus, do Deus criador, né? Então, mas isso é a minha percepção de alguém que é um leigo, de alguém que não é um profissional da filosofia, né? O que vocês têm a falar sobre isso? Primeiramente, seria importante pontuar que o multiverso, como aparece aí no contexto dos filmes, da produção cultural, não tem absolutamente nada a ver com o multiverso do modo como é proposto em algumas correntes científicas da cosmologia, né? O multiverso aí das HQs, dos filmes, seriam universos paralelos, né? Enquanto que o multiverso, como é proposto na ciência, seria a hipótese de que existiriam bolhas separadas do nosso universo que conteriam condições físicas diferentes, um tipo de matéria diferente, talvez leis físicas diferentes, e não que haveria uma outra versão de Alex lá conversando com uma outra versão de Bruno e uma outra versão de Jason, como geralmente se dá a entender nos filmes, né?
Mas concordo com você que não há nenhuma evidência científica disso. E sobre os argumentos a favor da existência de Deus, outro ponto digno de nota é que é basicamente impossível formular um argumento a favor da existência de Deus que seja científica. Em que sentido eu quero dizer isso? A ciência ela tem um escopo de análise. A ciência consegue abarcar apenas aquilo que é físico, que é material, que pode ser experimentado no laboratório ou que pode ser deduzido a partir de uma hipótese experimental, como vocês já mencionaram antes aqui na nossa conversa. E Deus não está sujeito a nenhuma análise experimental tal qual essa. Então, para que um argumento a favor da existência de Deus exista, segundo entendo, ele deve, no mínimo, obedecer condições filosóficas. Tem que ser um argumento filosófico para ter sucesso. Então, algumas pessoas, às vezes, né, elas ficam um tanto frustradas, né? Elas dizem, mas eu achei que você ia me mostrar uma prova científica de que Deus existe. Bom, não é possível mostrar uma prova científica. Não é possível mostrar essa prova científica, até porque, pelo próprio conceito de Deus, né, quem é Deus a partir daquilo que a gente estuda na Bíblia, né, eu não sei como é que são nas outras religiões, aí, com toda a sinceridade, né? A gente tem algumas pinceladas aí das outras grandes religiões aí mundiais, mas dentro do cristianismo, o próprio fato de você, hipoteticamente, conseguir produzir um experimento científico ou um postulado, né, teórico, aí, uma assunção que pudesse, de alguma forma, provar a existência de Deus, né, em termos científicos, já colocaria esse Deus da Bíblia, ao menos, né, na condição de algo menor do que ele próprio, né, algo menor do que uma divindade. Então, eu achei muito interessante, Jarson, isso que você colocou, porque isso precisa ficar claro para o nosso ouvinte, né? Se a gente está esperando uma prova científica a respeito da existência de Deus, ela seria como é que a gente pode dizer? Ela seria um paradoxo, né? Ela seria um paradoxo, porque a partir do momento que eu provo que Deus existe, ele deixa de ser Deus. Né? Porque Deus é justamente pela característica, as características, né, intrínsecas da divindade, Deus não pode ser provado, Deus não pode ser alcançado, né, e agora apelando para a teologia, né? Apesar da imanência, Deus também tem um componente de transcendência que não pode ser alcançado, né, por qualquer coisa de feitura humana. Então, eu gostei muito, Jarson, desse ponto aí que você trouxe. Bruno, eu queria saber se você tem alguma coisa aí nesse sentido que você possa complementar ou adicionar aí nisso que o Jarson trouxe para nós também. Ô Alex, geralmente, assim, tem um filósofo que eu gosto muito dele, Peter Van Inwagen, ele vai dizer, assim, se a gente tem um argumento... Eu tenho, inclusive, Alex, assim, se o ouvinte jogar na internet, sabe, assim, Deus é uma hipótese científica, Bruno Ribeiro Nascimento, Um nos Mundos, ele vai achar um artigo meu em que eu discuto o porquê Deus, ele seria o que a gente chama na filosofia de uma hipótese metafísica, e não necessariamente uma hipótese científica, sabe? Eu discuto lá as razões de porquê, para quem quiser se aprofundar, mas assim, tem um ponto numa pergunta que tu trouxe, Alex, que é importante assim, peraí, será que a gente pode ver, mesmo que a gente não consiga ter uma prova definitiva desse tipo de coisa sobre Deus, etc. Será que a crença em Deus é racional? Em que pé andam os argumentos? Tem uma área da filosofia, né, e da teologia também, tem uma intersecção que é chamada teologia natural, né? E basicamente a ideia da teologia natural é investigar o que a gente pode saber sobre a existência de Deus por meio da nossa racionalidade, né? Por meio de argumentos, evidências, das nossas faculdades cognitivas comuns e dos processos que nós humanos utilizamos de investigação racional. Então, a teologia natural vai buscar, o que é que a gente pode saber sobre Deus a partir da sintonia fina do universo, que foi como o ponto que você trouxe lá, através dessa ideia de que o universo teve uma origem, através do nosso senso de moralidade. Será que isso é uma evidência, uma pista em favor da existência de Deus? E assim, Alex, se você chega assim para grande parte dos filósofos, eu diria, que não estudam filosofia da religião, filosofia analítica da religião, eles provavelmente compartilham desse preconceito que você falou que existe no senso comum, sabe? Que uma pessoa, no senso comum acadêmico, vou chamar assim, esse imaginário que existe na academia de que uma pessoa razoável não acreditaria em Deus, a crença em Deus ultrapassada, podia até ser uma coisa lá razoável antes do iluminismo, sei lá, antes de Hume, de Darwin,
antes dessa galera aí, mas depois, para citar um ateu chamado Richard Dawkins, né? Ele diz, Darwin, no livro Relojoeiro Cego, Darwin tornou possível ser um ateu intelectualmente realizado. Então, tipo, antes de Darwin você tinha uma desculpa para ser crente. Depois de Darwin, essa desculpa desapareceu. E assim, você tem um imaginário acadêmico que compartilha dessa ideia. Agora, Alex, se você vai no pessoal que estuda filosofia analítica da religião, a ideia é outra, sabe? Por exemplo, eu também compartilho a ideia, tipo, isso é o que eu tento mostrar no meu livro que eu tô para lançar, né? O nome do livro é Deus, uma defesa filosófica. Eu também compartilho a ideia que os argumentos em favor da existência de Deus, eles são superiores aos argumentos contra a existência de Deus, de forma que a ideia de que Deus existe é mais racional do que a ideia de que Deus não existe. Agora, em que pé isso está na filosofia? Mesmo os filósofos que discordam dessa afirmação que eu acabei de fazer, Alex, por exemplo, grandes filósofos ateus, sabe? Tipo, tem um filósofo ateu que o nome dele é Graham Hoppe. Esse cara é talvez o maior filósofo ateu da contemporaneidade. Mesmo ele, Alex, ele vai dizer, eu acredito que o ateísmo é mais racional que o teísmo, contudo, eu penso que é racionalmente permissível você, dados os argumentos que os crentes levantaram, os teístas levantaram, etc., ao longo dos anos, eu acredito que é racionalmente permissível você acreditar em Deus, sabe? Então, assim, perceba, ele abre a possibilidade de que uma pessoa pode ser racional em acreditar em Deus. Ele é um cara que investiga a questão diretamente. Tem outro ateu, também muito bom, o Keith Person, ele também vai dizer, olha, se você for olhar os argumentos que os teístas levantaram dentro da filosofia, são, assim, argumentos sofisticadíssimos, argumentos técnicos muito bem trabalhados, etc., o que mostra que é possível que esses argumentos, eles mostram que existe algum grau de razoabilidade na crença em Deus. Tipo, o cara que abraça a crença em Deus, ele não abraça porque ele tem um desamor pela prova, porque ele tá jogando o cérebro fora, etc. A não ser que você ignore esse tipo de literatura. O Kent Smith, que Jason citou aí no começo, ele chega a dizer uma coisa interessante, né? Se você pega uma pessoa que acredita em Deus e que estuda filosofia da religião, nesse campo da filosofia analítica, e você pega qualquer outro filósofo ateu fora da filosofia da religião, se você botasse eles para debater, ele disse, com certeza o teísta muito provavelmente sairia com a vantagem. Tipo, se o juiz fosse imparcial, e esse cara é ateu, tá? O Kent Smith. Ele disse, se o juiz fosse imparcial e julgasse o debate dos filósofos cristãos, por exemplo, que levantam argumentos em favor da existência de Deus, dos filósofos ateus fora da filosofia analítica, né? Que compartilham desse imaginário comum, um juiz imparcial, mesmo que ele fosse ateu, ele diria, não, nesse caso aí, os teístas estão com os melhores argumentos. Então, tipo, mais ou menos a ideia, Alex, é que no imaginário fora da filosofia analítica é muito comum essa ideia. Crença em Deus não é racional, é irrazoável, etc. Agora, quando você vai para o campo acadêmico, você vê que mesmo os filósofos ateus, que acreditam que no ateísmo, acreditam que existem boas razões para o ateísmo, que essas razões são até superiores ao teísmo, etc. Mesmo esses filósofos, eles dizem, não, mas é racionalmente permissível acreditar em Deus, etc. E só fazer um rápido comentário, corroborando isso que o Bruno falou, uma demonstração clara disso. É só você procurar os debates do William Lane Craig com muitos doutores, doutores em mais diversas áreas, né? Doutores em química, como o Peter Atkins, ou doutores em medicina, como o Samuel Harris. Pessoas que muitas vezes estão fora da área da filosofia analítica, elas não têm a menor noção dos debates que se passam a respeito da existência de Deus. Então, nesses debates, onde o William Lane Craig participa, você percebe que, em geral, ele... Vou usar a expressão aqui, que ele é um pouco, né? Parece que está falando de um jogo de futebol, mas não é. É pela avaliação crítica dos argumentos e do desempenho mesmo. Você percebe que o William Lane Craig ele ganha de lavada. Ele consegue demonstrar ali a superioridade da argumentação teísta em face da argumentação cética. Porque simplesmente esses homens ainda têm esses clichês da mente, né? De que religião é coisa para pessoas sem inteligência, pessoas que acreditam em contos de fadas. A argumentação deles, em geral, se resume a isso. Enquanto o Craig costuma apresentar diversos argumentos ali a favor da existência de Deus, que impactam as pessoas, né? Isso é lamentável, né, Gerson? Porque você imagina a academia, né, que se propõe a ser um templo de conhecimento, um instrumento aí de desenvolvimento da sociedade, né, de trazer luz e tal.
parece que ela própria, quando chega em algumas questões mais fundamentais, ela assume todos aqueles preconceitos que ela denuncia, né, que aconteceram no passado, da intolerância, da perseguição, né, contra o conhecimento científico, etc. e tal, né? Então, todos nós aqui que já passamos pela academia como cristãos, nós sabemos o que isso significa, nós sabemos do que estamos falando, né? De sermos aí ridicularizados, perseguidos, tolhidos, né? Eu lembro de uma professora que ela simplesmente, ela não me deixava falar nem um pouco, ela não deixava nem eu abrir a boca, né? Isso foi na época do doutorado ali, enfim, não tinha oportunidade, simplesmente não tinha essa oportunidade. E eu acho que a própria dicotomia, né, entre fé e razão, ela já é um engodo, né? Ela já é sofismática na sua gênese, né? Por quê? Porque eu estou contrapondo duas coisas que não necessariamente são opostas, né? Então, o fato de eu ter uma religiosidade, de eu ter uma crença em Deus, de eu ter uma espiritualidade, de eu ter uma crença no transcendental, não faz com que essa crença ela seja irracional. E por que eu falo isso? Porque eu acho que para a maior parte das pessoas nós temos um conceito errado do que é racionalidade, né? Do que é ser racional. Por isso eu perguntei lá atrás o que significa, o que é ser racional, né? Porque você pergunta para uma pessoa comum, o que é ser racional? Razão é aquilo que eu consigo provar, aquilo que eu consigo demonstrar e tal, né? Então, por exemplo, assim, eu tenho a crença, por exemplo, de que meu bisavô veio da Alemanha, ela é irracional. Por quê? Porque eu não consigo provar isso. Eu sei lá que o meu bisavô, de nome X, fulano de tal, né? Mais ou menos lá pelo final do século XIX, ele veio para o Brasil vindo da Alemanha, era um imigrante alemão. Aí alguém diz assim, prova para mim que ele fez isso. Eu não tenho como provar, eu não tenho documento, eu não tenho evidências, eu não tenho datas, detalhes. E aí, então, a minha crença é irracional, que eu acho que algo que a gente tem que colocar em mente, por mais racional que uma pessoa seja, por mais racional que uma pessoa pense que ela seja, né? Algo que tem que ficar muito claro é que todos nós, sem exceção, acreditamos em algo que nós não podemos provar. Por mais cético, né? Pensa aí no Richard Dawkins, que você citou, né? Outro aí, grande apologeta aí do naturalismo filosófico, que é o Neil deGrasse Tyson, né? Com certeza, sim, sem dúvida nenhuma, sem sombra de dúvida, eles creem em algo que não podem provar. E eu acho que isso precisa ficar muito claro, né? Para que a pessoa que está nos ouvindo não ache que a crença em Deus, né? Que se envergonhe de uma crença em Deus, que se envergonhe da religião, se envergonhe, né? Da Bíblia, de acreditar na literalidade do Gênesis, por exemplo, né? Como se fosse uma coisa completamente sem nexo, né? Sem pé nem cabeça, uma coisa aí medieval. Então, são pontos, assim, realmente que vale muito a pena a gente refletir, né? E, assim, já chegamos ao final esse podcast nosso aqui passou muito rápido mesmo, uma pena, e isso aqui só me deixa o ensejo para que a gente convide, né? Tanto o Jarson quanto o Bruno, para que voltem mais vezes aqui para participar conosco, outros temas, né? Talvez, Bruno, até antes de você lançar seu livro, você pode voltar aí quando continuarmos essa conversa, mas eu queria pedir aí que vocês deixassem, assim, um pensamento, um fechamento, né? Um pensamento final aqui para o nosso ouvinte, a respeito, né? Da filosofia, da existência de Deus, da crença em Deus, né, da religiosidade e tal, para que a gente, enfim, saia mais inspirado aqui do programa de hoje. Ô Alex, enquanto o Jasson estava lembrando e eu ouvindo tua experiência, que tu falou, eu lembrei de um efeito, Alex, que eu poderia finalizar com ele, que é o efeito Dunning-Kruger, né? Que basicamente é aquela ideia, né? Quando você não sabe nada de um assunto, você tem um grau de confiança de quem realmente não sabe nada. Quando você sabe um pouco mais sobre aquele assunto, alguma coisa mais, talvez porque você lê um artigo, talvez porque lê um capítulo de livro, ou até mesmo um livro, seu grau de confiança vai lá para cima, de que você sabe muito daquele assunto. Quando você vai se especializando mais, você vai lendo mais, você vai vendo que a coisa é mais complexa, o seu grau de confiança de que você sabe daquele assunto vai diminuindo. É muito interessante. Então, essas coisas são proporcionais. Quanto mais eu sei, mais eu tenho consciência. É um paradoxo meio que socrático, né? Quanto mais eu sei, mais eu também tenho consciência da minha própria ignorância, por exemplo, tal. Então, o que eu acho interessante é que a crença em Deus tá ali, sabe, Alex? Então, assim, se a gente for julgar pelo certo imaginário acadêmico, social, etc., se a gente fosse julgar pelo, sei lá, o que sai em matérias de divulgação científica, parece que a crença em Deus
não parece uma opção razoável, etc. Agora, se a gente for analisar academicamente a coisa, a gente vê que existe muita sensatez, existe muita racionalidade em acreditar. E como você disse, Alex, não necessariamente, tipo, nem tudo que a gente acredita a gente consegue provar. E isso não é um demérito para nossa crença, sabe? Tipo assim, não é um demérito eu não consegui provar que eu tenho realmente uma filha de 4 anos e não uma extraterrestre espiã. Isso não é um demérito, sabe? Pelo contrário, Alex, às vezes eu tentar buscar provas para determinadas coisas em que a minha experiência ou a minha inclinação cognitiva me mostra como absolutamente racional e óbvia, isso pode ser um sinal de insensatez, sabe? Então, se eu chegasse amanhã, Alex, e dissesse, eu só vou acreditar que eu sou casado com realmente minha esposa, Emanuele, se eu, sei lá, conseguisse abrir ela e ver que ali tem coração, pulmão, não, isso seria de uma insensatez e qualquer pessoa razoável vai dizer, cara, também isso aí é insensato, né? E assim, Alex, eu queria finalizar, assim, dizendo que esse debate também tem uma importância evangelística, sabe? Outro dia eu compartilhei num grupo até que eu participo com o Jason, tem uma pesquisa de doutorado, Alex, da Universidade de Birmingham, esqueci agora o nome da pesquisadora, e ela vai mostrar, assim, ela pesquisou, Alex, o que leva ateus a se converterem à fé cristã. Tipo, é uma pesquisa, assim, de 400 páginas, sabe? A tese dela de doutorado. Ela entrevistou muito deles, fez, assim, um diagnóstico, um corpus gigantíssimo. E, assim, Alex, tem uma coisa que chama a atenção. É porque esses ateus se depararam com pessoas que sabiam responder os argumentos e esses ateus viram boas razões para acreditar em Deus. Então, assim, para além de ser uma pesquisa acadêmica, esse debate sobre a existência de Deus, sabe? Para além de ser uma obediência, inclusive, ao mandamento bíblico, de estar preparado a todo aquele que pedir a razão da fé, tem também aí uma questão muito importante evangelística, por exemplo. Porque a tese dela de doutorado mostra a imensa maioria, ela dá uma porcentagem agora que eu esqueço, a imensa maioria dos ateus que vieram à fé cristã, eles vieram tanto porque eles se depararam com um argumento que mostraram que a fé cristã era razoável, quando também eles se depararam com pessoas que sabiam responder as dúvidas dele, né? Então tá aí, digamos assim, essa pesquisa acadêmica que a gente faz, por exemplo, sobre a racionalidade da crença em Deus, ela tem aí um aspecto que tem implicações, inclusive, para o evangelismo, etc, né? Sensacional, muito interessante essa pesquisa aí. Sobre o que estávamos falando aqui, em conclusão, né? Partindo de um ponto de vista revelacional, no caso nós somos cristãos que acreditamos já na veracidade da palavra de Deus, é interessante notar que as escrituras, elas em momento algum tentam provar a existência de Deus. Pelo contrário, é uma crença que já é assumida como pressuposto básico. O primeiro verso da Bíblia já começa assim, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E na verdade a negação da existência de Deus nas escrituras é que é tratado como loucura. Lá no Salmo 14, ele diz lá, diz o tolo em seu coração, Deus não existe. O que tentamos mostrar aqui essa noite, né, que o Bruno falou várias vezes, é que existem diversos modos de chegar à racionalidade de uma crença. Um deles pode ser através de argumentos ou através de razões que se pode dar, mas outra forma é ter isso simplesmente como uma crença básica, uma crença que se formou a partir da experiência. Acrescentando um exemplo aos outros que o Bruno já falou, né? Eu não posso provar agora que eu não sou, né, um cérebro dentro de um tubo de ensaio sendo estimulado por eletrodos para acreditar que eu estou tendo essa experiência, que eu estou tendo agora, que eu estou sentindo as sensações que passam pelo meu corpo agora. É impossível provar isso. Qualquer argumento que eu desse para provar isso seria um argumento circular. Então, eu não creio nisso simplesmente porque não faz o menor sentido do ponto de vista da minha experiência prática, da experiência com o mundo externo. Na prática, nós sabemos que isso não é verdade, que não somos cérebros em tubos de ensaio, mas que somos pessoas reais existindo no mundo real. Por que a crença em Deus não poderia ser uma crença como essa? Uma crença que não precisa necessariamente de um argumento para sustentar. Bom, pelo menos é assim que a maioria massiva dos crentes ao longo da história se comportaram. Eles simplesmente assumiram a crença em Deus e, como nós cremos, né, verificaram que ela era verdadeira a partir do curso da sua experiência, a partir do longo da vida. Então, fica essa palavra de estímulo aí para as pessoas, né? Obviamente estudar a fim de compartilhar a sua fé com outros, mas entender também que mesmo aqueles mais simples, mesmo aquelas pessoas que não têm a capacidade de dar um argumento, elas também estão justificadas na sua fé, uma vez que tem essa crença em Deus como uma crença básica. Sensacional, acredito que tem tantas razões para a gente crer em Deus, né? A gente pode crer através da filosofia, né? Olhar assim, olha, o mundo existe, nós existimos, né? Então de onde viemos, né?
e acreditar em Deus, né, que é a causa principal, porque se tudo nasce, né, se tudo gera, vai sendo gerado, em algum momento, pela lógica, eu preciso ter uma causa raiz, eu preciso ter uma causa principal, né? Por outras questões, as nossas evidências que questionam tão fortemente aí a validade da teoria evolucionista, né? Quando a gente olha a geologia, olha a cosmologia, olha a biologia, a zoologia, a gente vê tantos problemas cada vez maiores, né, para a teoria da evolução e tal, para a biogênese, por exemplo. Tivemos um episódio aí que a gente falou sobre a panspermia cósmica aqui com o Dr. Tiago, né? Vale a pena você escutar esse podcast também. Então, assim, as razões são muitas. E a Bíblia, né, ela nos ensina algo muito interessante a respeito de Deus, né? Deus é tão alto, é tão superior, ele é tão maior que o ser humano. Pensa na grandiosidade do universo, que é uma coisa, assim, absurdamente grande, até para a gente conseguir descrever em palavras o quão grande é o universo, né? Pois a Bíblia conta de um Deus que é maior que todo esse universo. Ora, se existe um Deus que é maior que esse universo e que sabe a posição, o passado, o presente e o futuro de cada átomo desse universo, esse Deus é tão grande, que se ele quiser se esconder do ser humano, ele pode fazer isso. E se ele quiser alcançar o ser humano de uma forma que o ser humano não compreende, não consegue estudar, reproduzir, levar para um laboratório, pôr num tubo de ensaio, esse Deus filosoficamente é aceitável, é razoável a gente aceitar que ele pode fazer isso. E é exatamente isso que a Bíblia ensina. Não é você que encontra Deus, né? É Deus que encontra você. É mais ou menos como o M6 lá, né? Do filme do James Bond. É Deus que encontra você. E ele estabelece os critérios de que maneira que a gente pode ir a Deus, de que maneira que a gente pode encontrar a redenção e a salvação da nossa alma. E tudo que cabe a gente é decidir se a gente aceita os métodos de Deus ou não. Ou se a gente vai tentar continuar com os nossos métodos, né? Com os nossos esforços aqui, fazendo a Torre de Babel, né? Tentamos alcançar o céu aí por meio das engenhocas humanas. Então é basicamente isso. Você vai querer alcançar a Deus através dos meios que ele disponibilizou, né? Através da Bíblia, através da fé, através da pessoa de Jesus Cristo, através do dom do Espírito Santo, ou você vai tentar construir um acelerador de partículas maior ainda, um telescópio espacial maior ainda, um detector de ondas gravitacionais mais sensível ainda, e continuar sem respostas, né? Porque esse Deus poderoso pode muito bem rir e ridicularizar aí todos os maiores e melhores esforços humanos. Então é uma pergunta filosófica aqui que eu particularmente quero deixar aqui para você pensar, você que nos ouviu, e já agradeço, né? Agradeço aqui muito obrigado mesmo, Bruno, Jarson, foi um podcast fantástico aqui, muitas coisas para a gente refletir, para pensar, para buscar inspiração, né? E convidar você que está nos escutando a compartilhar esse podcast. Se você lembrou de alguém aqui que pode gostar, que pode se beneficiar dessas considerações aqui que foram trazidas, por favor, compartilha, ajuda a gente a divulgar o nosso podcast, alcançar mais pessoas, e a gente se encontra mais uma vez na próxima semana, sempre às 17 horas, no podcast Cevada com Plutônio. Até lá, um grande abraço. Se você gostou deste episódio, assine gratuitamente nosso podcast no Spotify, Amazon, Apple e se inscreva no nosso canal no YouTube. É só procurar por podcast Cevada com Plutônio nos streams de áudio ou Cientistas Adventistas no YouTube, Instagram, Facebook e X. E compartilhe com seus amigos. Assim você nos ajuda a chegar a cada vez mais pessoas. Aviso! O Movimento de Cientistas Adventistas é um ministério de apoio que não possui vínculo jurídico ou administrativo com a organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O podcast Cevada com Plutônio não fala em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, suas instituições, ministérios oficiais, obreiros ou colaboradores.